Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria, dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livres do mal. Que assim seja. Hoje nós, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos receber a nossa irmã e querida dessa casa, Diana. Ela vai trazer um tema bastante interessante, né? Agressividade e crueldade, para que a gente possa fazer reflexões e sair dessa casa melhor que entramos. Diana, a palavra é sua, que Jesus possa ser o seu guia e farol nessa noite. Que assim seja. É uma alegria grande, né? Mesmo que seja virtualmente, estar de volta ao Caravana de Luz, que é aquele grupo que eu trago sempre no meu coração, não só ele, como cada um de vocês. E o tema, realmente, ele... Muitas vezes as pessoas até questionam, mas falar sobre agressividade, sobre crueldade, está acontecendo tanta coisa, e realmente, assim, os noticiários, né, fazem quase que um massacre mental em cada um de nós, trazendo as tristezas de agressões, né, de desencarnes, de guerras, e somente à luz da doutrina, que já responde esse questionamento, né, do porquê do tema, e à luz da doutrina é que nós vamos conseguir compreender o que vem ocorrendo, por que de tudo isso, né? Ainda vivemos num planeta, num plano, né, de provas, de expiações, agora buscando vencer uma transição para um mundo melhor, de mais paz, de mais amor, mas os instintos ainda permanecem muito arraigados em nossos corações, mesmo buscando seguir, né, a trajetória, os ensinamentos de Jesus, ainda sentimos essa dificuldade pelo próprio estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, buscar refletir sobre esse tema é de grande importância, porque a partir daí nós vamos saber como é que a gente pode auxiliar, unir esforços, né, para amenizar tanta violência, tanta crueldade. Nós não podemos ter aquela postura passiva, né, de que é lei de causa e efeito, as pessoas têm que passar por isso. Não, nós temos que minorar a dor em qualquer estágio que seja. Nós temos que reduzir os preconceitos que trazem, né, a bagagem de agressão, de violência, do mal, que ainda permanece nesse estágio evolutivo de cada um que o pratica. E o Hamed, que eu adoro, né, ele traz uma forma assim, quase que poética de nos orientar sobre os temas. E no livro As Dores da Alma, o nosso tema, né, de reflexão, a crueldade como pena de morte já se achava estabelecida em quase todos os povos da antiguidade, com processos perversos, sanguinários e desumanos, indescritíveis, praticado com os condenados à morte. Então, por que disso da gente ver que até hoje, né, esse instinto ainda surge com tanta força entre nós? Nós não vamos ficar listando o que eles usavam na época, né, as práticas desumanas que eram usadas na época, porque não é bem inundarmos a nossa mente com essas imagens que também dá para imaginar e muitos já viram. E o que é explicado, por que desse caráter, né? Que razões que estariam atrás da violência na antiguidade? E nós vamos ver que esses motivos também são contemporâneos. Os 3 itens que eu julgo assim que responde muito à questão: preponderância da matéria sobre o espírito. Até hoje,
os valores materiais ainda pesam muito na balança de decisões e de escolhas do ser humano, em detrimento dos valores morais e espirituais. Um outro item apontado: naquela época, não haviam outras necessidades básicas além de preservação da vida, do corpo físico, e isso, em geral, tornava-os cruéis. Se tivessem que exterminar alguém para sobreviver, isso aí era como se fosse um ato comum de sobrevivência e de prevenção. E um terceiro item que é apontado: se conservavam sob a sintonia e influência de espíritos imperfeitos, vinculados à prática do mal. Se nós trouxermos essas razões, né, que são explicadas do porquê desse instinto de agressão, de crueldade, né, de violência dos povos antigos, nós vamos ver que tem tudo a ver com o nosso dia. E aí entra a força da doutrina, ampliando a nossa visão para que nos dê condições, né, de reformularmos e ampliarmos a nossa consciência para a prática do bem. Se nós falarmos que ainda valorizamos mais a matéria do que o espírito, ninguém pode negar. Isso aí está saltando aos olhos, né? E buscar, muitas vezes, na atitude de egoísmo, que ainda domina, né, que é uma chaga na humanidade, preservar o próprio interesse pessoal, em que difere dessa fase anterior? E essa influência que todos nós estamos sujeitos, como diz Paulo de Tarso, existe uma multidão à nossa volta que a gente não percebe. Agora, a decisão, a sintonia no bem ou no desequilíbrio ainda permanece também sob responsabilidade de quem decide seguir esses caminhos. E, às vezes, é difícil para aqueles que não ainda encontraram essa trajetória do bem perceber que estão em caminhos que são caminhos que vão gerar dor, né, para si mesmo e para tantos que convivem com ele. Então, é importantíssimo a gente trazer para o nosso aqui e agora a reflexão. Estamos contribuindo para minimizar os atos de agressividade, de violência, de sadismo que existem, ou a gente está simplesmente considerando que é um estágio, né? Como se faz a vinculação de um estágio de desenvolvimento, de progresso espiritual no seu início. Só que esse início já está lá atrás e nós ainda permanecemos com essas atitudes, né? E quando eu falo nós, é porque a gente precisa ampliar o que é ser agressivo. Muitas vezes, uma brincadeira, né, entre aspas, que se faz, está magoando pessoas. E isso é uma forma de agressão. Quando nós destruímos os ideais que as pessoas têm do que querem alcançar e afirmamos que elas não são capazes, também estamos agredindo. Então, nós vamos sair daquela fase de imaginar que são as guerras, né, o extermínio de pessoas que mostram uma violência, uma crueldade do ser humano, ou contra os direitos humanos. Atitudes pequeninas são sementes, muitas vezes, do mal, que para quem pratica não está percebendo, mas que vai germinar de uma forma perversa dentro do ser que a recebe. E se nós formos no Livro dos Espíritos, né, na Lei de Destruição, do capítulo 6, questão 753, existe uma questão que quase aquele que eu comecei a falar quando as pessoas questionam, por que refletir sobre o tema? Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos, né? Os povos da antiguidade? Só que a gente vê com muito pesar, com muita tristeza, e permanece predominante ainda em nossos dias. E aí começa a primeira reflexão, porque nós precisamos ampliar o conceito, né, de crueldade, porque sem sentir de forma sutil, cada um de nós ainda pode estar praticando com aqueles que vivem conosco, com os animais, com as plantas, com a natureza, com o nosso próprio planeta. Então, é uma questão que aborda a antiguidade, mas nós estamos trazendo para o nosso dia, porque, na verdade, é contemporânea.
E uma cena aí só para ilustrar, né? Isso aqui é um tribunal do ofício, do Santo Ofício, né, da Inquisição, essa infraestrutura imensa, né, reunida, para quê? Para poder condenar, né, e escolher com sadismo as formas de sofrimento que as pessoas deveriam ser exterminadas. Então, as pessoas lutam e matam até hoje também em nome de Deus. E era o que se fazia na época. Para proteger o quê? Suas crenças religiosas, né? Com o mesmo fanatismo, com o mesmo autoritarismo da Santa Inquisição e do Tribunal do Santo Ofício. Isso no ano de 1233. Olha quanto tempo que já se passou. E isso aí foi um relato histórico dos mais brutais atentados contra a vida humana, contra os direitos humanos. Eram atitudes perversas com os condenados à morte, castigos terríveis, para tornar mais lento o processo de extermínio que usavam na época. Indiscutível também a gente não relatá-los aqui agora, porque não vão agregar valor às nossas reflexões. E essa questão, eu acho que é a reflexão que mais a gente precisa fazer. Na atualidade, os atos perversos, desumanos e sanguinários cometidos com crueldade, seja de forma verbal, como eu já citei, física, psíquica, emocional, ainda permanecem? Então, isso é uma questão que, para nós que seguimos, que buscamos aprender, né, ainda no início, né, o que a doutrina nos ensina e amplia a nossa consciência, mas, em geral, as pessoas que não têm essa possibilidade questionam nesse nível aí. E a resposta, né, que a gente daria é sim, porque a agressividade, ela permanece se manifestando, né, a cada dia com maior crueldade, gerando profunda dor, sofrimento, desencarnes e retardando, né, o que é mais problemático, o progresso espiritual de todos os envolvidos. Então, hoje nós vamos encontrar, no simples lazer, né, de um jogo de futebol, a gente já sabe o que costuma acontecer lá de agressão. Aquilo ali era lazer, era diversão, era prazer, e não desprazer, né? Se a gente vai também, e até agora, todo mundo está culpando essa violência de agressividade ao isolamento que nós estamos há 2 anos. Gerou problemas, estresse, agressões, né? Várias, é indiscutível. Gerou processos indescritíveis também, de violência dentro dos lares. E, para nossa surpresa, né, se abre agora uma oportunidade das pessoas, dos adolescentes, retornarem às aulas. O que aconteceu? Nas portas das escolas, verdadeiros atritos e brigas e agressões. Então, assim, é como se tivesse aberta a porta, né? Não de uma casa, de um apartamento, mas aberta a porta do próprio instinto que todos ficaram massacrando dentro de si nesse período de isolamento. Quando poderíamos ter aproveitado para ler, para aprender, para ouvir palestras, né, para seguir coisas mais leves, que iriam nos harmonizar e não gerar tanto desequilíbrio focado em atos de agressão como estão sendo vistos agora. Então, nós vamos ver o seguinte: o uso da violência por meio da palavra, né, escrita ou falada, ofensas, preconceito, né, que, em geral, todo ato de violência costuma começar, iniciar com a palavra que é proferida contra o outro, e que ele se sente agredido, e a partir daí os conflitos aumentam. Ou pela indiferença do silêncio, que é aquilo que eu falei, da gente identificar formas diferenciadas para entender que também é uma forma agressiva de tratar o outro. Quando a gente vira e fala assim, não gostei do que me fez, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um gelo. E isso é uma desqualificação da identidade do outro ser. Muitas vezes que tenta se aproximar e você não dá as costas, mas você fica em silêncio, que é o mesmo gesto de você voltar as costas e deixar a pessoa ali sozinha. Então, é uma forma de agressão.
E sem falar nas agressões físicas, que todos também já sabem, né? Porque são noticiadas demais. Então, nesse período agora de pandemia, isso apareceu de uma forma assim gritante, né? Contra crianças, contra idosos, entre casais, né? Contra as mulheres. E a gente fica parando para pensar que existem lares que estão fazendo seus cultos, que estão vibrando em preces para minorar, né, a dor, o sofrimento, para poder buscar uma forma mais saudável, mais harmoniosa de manter o seu equilíbrio psíquico, emocional, espiritual. E a doutrina vem com aquela luz, né, aquela luminosidade, nos esclarecendo sobre isso. A nossa responsabilidade não é querer que todas as pessoas sejam espíritas, que também seria uma forma de agressão, mas é buscar, dentro da crença de cada um, lembrar da força de uma prece, de uma oração, de escutar uma música suave, orquestrada. Porque quando a gente vai puxando do negativo que a pessoa está imantada, né, numa verdadeira lavagem cerebral, que só fala em agressão, em morte, em dor, e vamos trazendo essas pessoas para se auto-harmonizarem, já é a nossa contribuição para minimizar esses atos de tanta violência que andam ocorrendo por aí. Então, essa é a responsabilidade do espírita, não fazer com que as pessoas se tornem espíritas. O credo religioso aí independe, mas fazer com que as pessoas respeitem as leis divinas. E isso existe em todas as religiões, independente de quais sejam, né? Então, as crianças estão sofrendo muito, estão sofrendo nas creches, estão sofrendo nos lares, e muitas vezes, né, de uma forma indefesa, porque, dependendo da idade, não podem nem dar o grito de socorro delas. E aqui a gente não podia deixar também de citar, en passant, o assédio moral no trabalho, né? O trabalho é aquele eixo organizador das nossas vidas. Muitos agora perderam, muitos estão online, mas todos buscando, né, ter uma forma de sobrevivência, uma forma de melhoria, até de qualidade de vida. E dentro do trabalho, a gente vê quanto desgaste humano existe, né? Por causa de assédio moral, assédio sexual, e que também fica imperdível, porque as pessoas são ameaçadas. Se não está feliz, tem um monte de gente querendo emprego lá fora. E isso é antigo também, mas permanece até hoje, né? A liderança agressiva, perversa de muitos chefes, impedindo que o potencial do seu subordinado aflore de uma forma bonita e que possa contribuir, porque se sentem ameaçados por perda de poder. Então, é um desgaste que a gente acompanha e que o reflexo aparece em adoecimentos, em doenças ocupacionais, aparece em número de acidentes, em número de afastamentos, né, por adoecimento, por acidentes. E se a gente fosse buscar a causa real disso, a gente veria nas formas de gestão de opressão provocando tanta dor e tanto sofrimento. As pessoas saem de casa, querem chegar bem, querem trabalhar, querem retornar bem, mas muitas vezes chegam em seus lares com todo aquele acúmulo de agressão que receberam no ambiente de trabalho, e aí vão descarregar, vocês já sabem quem, no seio da família. E essa que também nos dá aquela sensação de muita tristeza, de muita dor, né? Que é a agressão contra vulneráveis. Aí, como nós já citamos, entre as crianças, entre mulheres, entre idosos, entre animais, entre a natureza e entre o nosso próprio planeta. Todos agredidos com uma forma de destruição e não de transformação como deveriam estar. É uma forma que externa instintos altamente violentos e com covardia, com sadismo, contra aqueles que, na verdade, pedem o quê? Acolhimento fraterno, gestos de amor, gestos de tolerância, de paciência, de compreensão, toda aquela lista de valores que nós discursamos sobre elas, mas temos dificuldade em praticá-las. E a prática, a ação do bem,
não pede teoria, pede regaçar as mangas e buscar exercer aquele amor na forma como Jesus nos ensinou. O que ainda estamos em aprendizado, na verdade. Nós usamos ainda a forma de apego, a forma de comando, nós amamos quem gosta do que nós gostamos, nós queremos que as pessoas abram mão da própria identidade, do próprio valor, em detrimento, né, de agradar, de manter uma relação. Então, eu acho que é um tema que a gente está, assim, refletindo, passando rápido, mas que precisa ser muito meditado, muito bem compreendido, para que a gente comece, né, a exercer a paz no nosso íntimo e com todos que convivem conosco. E se nós estivermos nesse processo, não tenham dúvidas que nós nos transformaremos em ceareiros pequeninos do Cristo, mas ofereceremos o coração aos benfeitores espirituais para que recolham as nossas vibrações de carinho, de amor, de compreensão, e junto ao amparo maior do Pai, ao amor maior do Mestre amado, eles transformem em medicamentos que irão serenar as almas daqueles que sofrem, daqueles que cometem os crimes, e é assim que vai ocorrendo um processo lento, sim, mas de transformação do mal para o bem. Então, temos responsabilidade. Não temos que estimular crianças a agredir coleguinhas porque beliscou, mordeu, fez isso. Ah, mas você deixou? Aí começa um processo de culpa. Aí chega em casa e reclama de uma comida, né, que a esposa fez, mas nem observou que ela cortou o cabelo, que ela mudou, que ela tentou melhorar a aparência para que ali tivesse um ambiente de carinho e vice-versa. Então, assim, trazer, né? Podem até achar assim, estão agravando formas de agressão. Não, estão simplesmente trazendo à tona, tornando transparente o que nos cabe entender no nosso nível. E se a gente não consegue perceber dentro do próprio lar que as nossas atitudes estão sendo agressivas, que condição nós temos de pré-julgar as outras agressões que estão atingindo a toda a humanidade? A apontar o dedo para aqueles que estão provocando tanta dor, por briga de poder, de posse, né? Quando nós estamos brigando em cantinhos menores pela posse do outro, para que ele faça tudo aquilo que a gente quer, sem compreender que é direito, que a riqueza da vida são as diferenças. Por que o preconceito é uma forma trágica de gerar agressão? Porque nós queremos que todo mundo ande assim, com um espelho na nossa frente. E todo mundo tem que olhar. Mas a imagem que tem que aparecer ali é a nossa, não é a da pessoa. E a divergência de cultura, de povos, né? De tom de pele, de condição. Por que existe essa diversidade no mundo? Para que cada um se junte ao outro e fortaleça o outro. Ofereça aquilo que tem a maior. Não tente tirar daquele que já não tem para aumentar o seu. Faça com que aumente o dele. E aí você estará indo direitinho no caminho do aprendizado da verdadeira caridade, como Jesus fazia. Será que ele olhava se era mulher, ele era machista, não atendia? Não, mas hoje se olha isso. Hoje se discrimina por gênero, por cor, por escolaridade, por forma física. E as pessoas vão vivendo disso sem parar e refletir. Epa, peraí. Vão ver qual é o valor que nós devemos dar a nós mesmos. Fomos criaturas, olhem bem, modeladas à imagem do Pai. O que já é bonito, por sinal. Mas a gente fica buscando gordura aqui, isso ali, sabe? Então, assim, eu fico parando às vezes para refletir. Eu, Diana, falo, meu Deus, como a gente ainda está vivendo na antiguidade de sentimentos. E é hora, né? Passa da hora da gente mudar. E eu acho interessante porque quando a criança é fragilizada, por isso esse destaque, é o adulto fragilizado de amanhã.
Ele vai reproduzir aquilo que ele recebeu. Se ele recebeu muito amor, ele vai construir uma família embasada no amor. Se ele só teve dores, agressões, ele vai achar que aquilo é a forma de educação. E hoje em dia, os adolescentes estão mais rebeldes, as crianças também? Não, não estão mais rebeldes. Eles estão lutando por uma liberdade que é digna de qualquer ser humano. Então, se a gente vê a violência doméstica infantil, ela deixa marcas que não somem com o tempo. E quem trabalha com crianças, se souber ouvi-las, né? Porque às vezes o grito de socorro é tão sutil que a gente nem percebe que ele está sendo pedido. O que elas colocam? Por que estão me batendo? Apanha até sem saber. São agredidas sem, desconhecendo por quê. Porque existe alguém descarregando nelas as suas mágoas, as suas insatisfações. Eu sou uma criança má, aí se começa um processo de internalização, de baixa estima. Aí eu sou má, porque senão ninguém estaria me batendo. Por que eles têm tanta raiva de mim? O que eu fiz, né? É tanto desespero dentro dessas cabecinhas pequenas, né? Que a gente ignora o que isso está marcando na vida de uma criatura. Por que eles não me ouvem, né? O que eu fiz de tão ruim? Por que eu nasci? Eu não fiz por mal. Aí, à medida que vai crescendo, essas questões vão sendo interiorizadas sem elaboração correta e se transformam nesses adolescentes que colocam fogo no outro, né? Não por carências diversas financeiras, materiais, mas por pura agressão maldosa. Então, é hora da gente pensar nisso, investir em crianças com amor, investir com adolescentes, né? E a gente vai, quando a gente vê hoje, nessa fase de pandemia, cães domésticos sendo julgados fora na rua, e ali perdidozinho, porque viveu a vida inteira junto com aquela família. Aí, de repente, ele vai para a rua lá, e fica lá perdido até morrer, né, de fome, ou ser atropelado. Então, assim, é nisso que a gente tem que trabalhar, sim. É trazer essas coisas, não como crítica, não como pré-julgamento, mas como a coragem da gente parar e ver que é nas coisas pequenas, que dependendo do nível, elas vão se formar em horrores bem maiores, né? E saber disso, o que é que passa na cabeça da criança. Ah, mas a criança não fala, mas o sentimento está expresso aí nesse slide. Porque essa internalização, se eu acreditar que eu sou mal, que eu não dou conta de fazer coisa alguma, o que eu vou fazer? Agredir. O que eu vou fazer? Me exterminar, né? Porque sou um zero à esquerda. E a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, ela conta para a gente, né? Porque falar de crueldade, de agressividade, não é nessa só porque eu xinguei alguém, não. São problemas sérios, doentios, né? E a associação, ela considera a crueldade como um distúrbio psicológico, antissocial e de conduta, observado tanto em crianças quanto em adultos, manifestada com atitude de indiferença e perversidade, ferindo os mais indefesos e vulneráveis. Então, quando a criança chuta um gatinho, quebra, né, as flores, estraga uma planta, olha onde que está aí o processo de reeducar. De evangelizar, não, de reeducar mesmo para a vida. É um processo de educação para a vida. Porque se a criança traz em si, talvez de uma forma assim, até mais nítida, o instinto que ela teve em vidas passadas. E se ela vem, né, num processo de reencarnação para poder melhorar, ela não vai perder de estalo aqueles instintos maus que ela trazia, que ela viveu e conviveu com eles. Então, os pais têm que olhar isso, não é achar bonitinho, bonitinho não. Chutou um animal, isso é uma agressão, isso é uma coisa muito violenta. Xingou alguém, e quando chuta a canelinha de alguém também, de uma visita, meu Deus, por que o fulano fez? Não, é uma coisa séria. Quando xinga um palavrão, né?
Ah, mas só xingou um palavrão. Palavrão é agressão também. E uma agressão que é dele, por isso que eu falei, que geralmente as agressões começam a partir de palavras. Palavrão, então, nem se fala. Se xingar a mãe lá do juiz, ele está lá no meio do campo. Xinga a mãe de um colega ou de alguém que está perto, para ver o que vai dar isso, não é? Então, é muito interessante, sabe, a gente ampliar a percepção da gente, o olhar da gente para o ser humano, porque ele tem os direitos dele, independente de como ele seja, de onde que ele viva. E se a gente começa a criar essa percepção amorosa, nós já estaremos vibrando em favor da melhoria deles. Mas nós corremos preconceituosamente, né? Fugimos de algumas pessoas, vão ficar sem vigiar, vão deixar nos assaltarem? Lógico que não, não é nesse nível. Mas no canto da nossa casa, lá bem quietinhos, a gente abre um evangelho, a gente faz uma prece e pede ao Pai, pede aos benfeitores espirituais dessas criaturas que encontrem forças para redirecionar a forma de vida que elas estão levando. São doentes, doentes da alma, doentes do espírito, e todos nós ainda somos. Espero que nem achem ruim de eu falar isso, mas nós somos ainda. Nós ainda temos nossas carências, nós ainda temos as nossas mágoas, o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa competição, e várias atitudes que a gente nem percebe, mas que tem a sua base nessas condutas que eu citei agora. E isso é uma agressão? É uma crueldade? É. Ah, mas a gente não tem o sadismo de ficar perseguindo alguém com detalhes pequenos para retardar o sofrimento ou a morte. Não, mas para chegar lá custa pouco. E o Hamed, né, nas dores da alma, ele destaca muito a autoagressão. É o que a gente tem visto também, né, como assim, um elevado índice de sofrimento das pessoas. E aí eu diria o seguinte: não só pela pandemia, pelo isolamento, mas nele se destacou de uma forma assim, violenta, da mesma forma que os índices, né, de suicídio aumentam a cada hora. Aí nós vamos enquadrá-los dentro desses atos, né, de violência mesmo, de autoagressão. E o Hamed nos esclarece que de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. E por que isso acontece? Porque nessa forma de crueldade, a gente vai construindo uma cadeia mental. Não tem aquelas grades de ferro, né, que sustentam as penitenciárias, né, materiais, humanas, não. Mas tem grades que vão sufocando e tem cubículos, né, que nos prendem lá dentro e que vão nos sufocando e nos afligindo. E nós não temos nem condição, às vezes, de pedir socorro. Então, as pessoas vão se isolando, vão se fechando e ninguém percebe. E, às vezes, né, às vezes comentávamos em algumas casas espíritas que quando a pessoa, o frequentador assíduo, desaparece das reuniões, que atitude que é tomada em muitas casas? Alguém liga, alguém busca, alguém procura saber? Nem sempre. E olha que nós estamos na escola do aprendizado fraterno, da fraternidade. Então, essas pessoas que vão se fechando, elas manifestam, seja na expressão, seja na forma tristonha, mas a gente não tem tempo, né, de olhar para o semblante das pessoas que estão à nossa volta, considerar que a fulana ria muito, brincava muito, e de repente isso parou. O que aconteceu? Nós não estaremos invadindo a privacidade de ninguém, nós estaremos contribuindo para pontuar, né, com a família, com a própria pessoa, que é tempo de rever essa situação, antes que ela chegue num nível tão sério que ela ache que termina com a própria vida. E ainda o Hamed nos fala que cada ato de violência, de agressividade, de crueldade que ocorre no mundo
seja direcionada a si mesmo ou ao outro, tem como origem básica uma criatura que não aprendeu a amar, naqueles moldes que nós já fizemos referência. Não é o amor posse, não é o amor domínio do outro, não é o amor de ignorar os valores do outro, que o outro se sente bem, sente prazer em fazer, né? Mas é a gente usar o rótulo do amar de uma forma assim muito particular dentro da nossa concepção do que é o amor. E nós temos a grande oportunidade, pelos estudos, pelos benfeitores espirituais, por estarmos na doutrina espírita, né? De aprender a forma como Jesus amava. Ele deu exemplo. Ele não foi só falando, não, ele deu exemplo. Ele buscou aqueles pescadores para divulgar os conhecimentos dele, que ele queria transmitir, mas com respeito àquelas individualidades. Será que ele ficou prestando atenção se tinha um calo na mão, se estava bem vestido, mal vestido? Não, tinham seres luminosos ali que ele iria preparar. E essa passagem, eu acho assim, de um encantamento que nós devemos cultivar. Nós não temos o direito de discriminar a pessoa que tem mais dificuldade de aprender, de falar. Mas temos que estar junto delas, porque só a nossa presença, às vezes, já é a forma de auxílio que a pessoa precisa. Não, o que você está sentindo? Porque tem aquela forma saca-rolha de ajuda, né? Que, pelo amor de Deus, que ninguém suporta. O que você está sentindo? Você tem que me falar, você tem que me contar, eu quero saber, eu quero te ajudar. Gente, isso é massacre. Que me desculpe os que fazem, né? Porque cada um pode fazer do jeito que acha melhor. Mas dentro do nosso tema que nós estamos trazendo, não é uma forma adequada, porque a gente está desrespeitando um tempo que a pessoa precisa até elaborar. Se ela não conseguir elaborar, aí a gente vai de uma outra forma, com mais sutileza, dizendo, eu estou observando, você está mais calada. O que foi? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Se a pessoa falar não, entrega para Deus, né? Não é julgar tudo para a responsabilidade dele, não. Mas ela precisa de um tempo que a gente tem que respeitar, né? Então, isso são as formas sutis de aprendizado de amor. Começa lá no ato de compaixão, lá na compreensão das diferenças individuais, no exercício da fraternidade, né? De aceitar o outro, de estimular o outro a trabalhar. Tem pessoas que batem pela primeira vez numa casa espírita e ficam ali isoladas, entra, sai, ninguém chega nela, ninguém conversa com ela. E quando eu falo na casa espírita, eu não cito as outras, eu cito as nossas, porque isso é a forma antissocial de receber alguém, porque se nos buscou ou buscou a nossa casa, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar um pouquinho e pensar. É alguém que está buscando ajuda, é alguém que está buscando aprendizado, que quer crescer, que quer se transformar. E, de repente, não é nem visto, então não volta ali mais, né? E a gente aprende, né, na doutrina, com os benfeitores, com o nosso Kardec nas obras, né, que trouxe para a gente, com o nosso Chico de Valdo e tantos outros aí, e tantas palestras que a gente vai ouvindo, né, que somente o bem pode extinguir o mal. E a todos os espíritos, sem exceção, isso é fantástico também da gente saber, que senão nós vamos ficar jogando pedra naqueles que cometem esses crimes horrendos, né? Mas eles também vão receber uma chance, uma hora de se resgatar. Então, é o que está se colocando aqui, que somente o bem pode extinguir o mal. E a todos os espíritos, sem exceção, serão dadas oportunidades para despertarem sua consciência moral e aprenderem a amar a si mesmo e ao próximo. Porque de que, mas eu amo todo mundo, mas não gosto de mim, então, que amor é esse que eu estou tendo? Então, a gente tem que se cuidar, sim, cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, né? Sem aqueles princípios de vaidade, né? Vaidade não é bem isso, não. Não tem a ver com prevenção, com cuidados, não.
E nós internalizamos crenças limitadoras em cima de conceitos que não foram bem trabalhados, que nós aprendemos no passado. Você falar de uma coisa que você está feliz de ter feito bem feito, não pode, porque é vaidade. Não, você está contando, você está oportunizando a pessoa de refletir em alguma coisa diferenciada que ela pode fazer também. Se a pessoa cita alguma coisa, nós já vamos de cara negando. Não, não é bem assim, não, vão ouvir, porque ela compreendeu daquele jeito. Então, gente, viver é um desafio constante, mas não é viver entre casais, não. Todo mundo fala assim, viver. Não, é a vida com amor que precisa ser construída. E é um desafio, sim, para cada um. Todos nós, não é criança que tem que ser evangelizada, não. Nós estamos no processo de precisarmos sermos reeducados para a vida e pela vida, que o Pai nos deu de presente, para a gente crescer, para a gente ser melhor, né? E isso é que traz aquela beleza interior de luminosidade, de força, de garra, de resiliência. Porque se nós não tivermos essa capacidade de superar o mal, de superar as nossas falhas, a gente também vai ficar estacionado, sem crescer. Nós vamos parar, não vamos progredir? Não, não, está errado. Nós vamos progredir, mas num tempo muito maior. Então, a gente tem que saber o seguinte, que errar é fazer do erro um passo de dança. Caiu, levantou, vai dançar e segue em frente. Não, mas aí as pessoas param, choram e ficam ruminando, igual uma ovelhinha quando come lá a ervinha dela lá, vai ruminando, aquilo não sai mais da ideia. E nesse processo nós nos sintonizamos, né, com aqueles irmãos que ficam ali espertos, esperando qualquer desvio do nosso equilíbrio, para somar ao nosso desequilíbrio as forças do mal. Acontecia lá no passado e acontece hoje com todos nós. Todos estão sujeitos a isso. E a gente, às vezes, entra em processos obsessivos para aprendizado, para ver que ninguém é superior a ninguém, que nós todos estamos no mesmo barco. E graças a Deus, né, um bom navegador à nossa frente, que é Jesus. Então, a gente tem que buscar desenvolver o alto amor. Mas eu não dou conta. Você tenta estimular uma pessoa que está na depressão. Você já pensou em ler? Não gosta de ler. Você já pensou em aprender uma pintura, um bordado? Não gosta. Então, assim, a pessoa se fecha, fica ali naquele casulo, né, tenebroso de dor, de sofrimento, e chega aos raios, né, de se suicidar futuramente, porque não quer morrer, não. Né? Mas quer aliviar aquela dor interna que ela sente. Por isso que quando chegam do lado de lá, sofrem tanto ao descobrir que a vida não termina, que a vida continua. Então, nós temos muita chance, muito conhecimento, não total, mas sobre os processos de reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre a gente colher tudo que a gente vai semear, se é do bem, vão ser flores lindas e perfumadas. Se é do mal, vão ser dores e sofrimentos e adoecimentos incuráveis. Por quê? Porque cada um vai receber conforme as suas obras. Então, é questão da gente conversar, sim, sobre uns temas que, aparentemente, para muitos, né? Podia estar falando o quê? Falar em amor. Mas amor, nós estamos falando de amor. Só que nós estamos falando do que perturba o nosso amar, o outro e a nós mesmos, que são essas formas sutis, né? Que nós nos autoagredimos, que agredimos o outro, seja verbalmente, seja fisicamente, seja desqualificando, né? Em detrimento da valorização. Quantas vezes as pessoas chegam toda entusiasmadas com um projeto, a gente fala, mas não vai dar certo. Aí acabou, joga lá no fundo da gaveta. Quantas vezes as pessoas falam, eu quero aprender isso. Mas agora? E aí a gente vê aqueles exemplos lindos daquelas pessoinhas de 100 anos aprendendo, né?
pintar, a costurar, a fazer mil coisas, e a gostar da vida, a respeitar a vida, a agradecer constantemente, diariamente ao Pai pela bênção da vida. E isso é um recadinho que a gente precisa passar, sim, precisa divulgar, sim, precisa conversar e refletir. Agora, a gente aprende, né? Lógico que a gente está trazendo algumas reflexões, né, ligeiras sobre o tema, mas a parte que eu acho fundamental é aquela autoanálise, né? Sem medo. E eu estou agredindo alguém em alguma hora? Eu vou contar para vocês um segredo. Se falarem para os outros, eu nego. Eu descobri que eu, de vez em quando, eu dou umas agredidas feias nas pessoas. Aí, lá na frente, alguém deve puxar minha orelha quando eu durmo, aí quando eu acordo, eu falo, nossa, por que eu falei aquilo? Eu ainda não consigo frear antes da hora, quando eu vejo, eu já falei. Mas eu já consigo perceber que eu não devia ter feito. E isso eu já agradeço, é uma gratidão enorme aos mentores que nos assessoram, que nos intuem. Vão desenvolver a intuição, todo mundo pode fazer isso, mas para isso você tem que ter coragem. Não, aqui eu errei, ali eu tentei acertar, aqui eu vou evitar, aqui eu vou prevenir. E no final, somando tudo, dá um jeitinho muito carinhoso de amar o próximo e a nós mesmos. E Bezerra de Menezes, né, tem um livrinho, ele é fininho, mas é lindinho demais, que chama Meditações Diárias, do nosso Chico, né, psicografia do nosso Chico. E ele fala o seguinte: a lei de Deus determina, em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. Então, é quase que reforçar, né, e reafirmar tudo aquilo que já veio lá de trás, que é só o amor que pode extinguir a violência, que vai extinguir a maldade, que vai fazer o ser humano progredir, deixar brilhar aquela luz, aquela sementinha de luz que o Criador colocou lá no coração dele, abrir as portas desse coração para deixar entrar todo mundo lá dentro, sabe? Curtir aquele carinho, aquela forma afetiva de convivência fraterna, amorosa, mas também definindo limites, né? Porque o apadrinhamento, deixando o outro fazer o que quer também, é uma forma também de fortalecer a agressão. Porque se nós não colocamos limite, né, a todos nós, não é só limite para criança, não, nós nunca vamos entender onde é que começou o espaço do outro. Aí a gente vai invadir. A gente invade até sem perceber. E isso também é uma violência, porque vai gerar mágoas, vai gerar dores. O outro muitas vezes vai se omitir, vai desaparecer, porque sente que não está sendo valorizado, que não está sendo respeitado. Então, essa força da paz, né, da edificação do bem, começa aonde e começa, mas não tem onde terminar, não. Agora, ela pode até chegar no espaço do outro, mas o mal não. Porque quando eu busco absorver o espaço que é de outro, eu já estou agredindo e diminuindo, reduzindo a própria identidade dele enquanto ser humano. Mas eu não sabia. É isso. Por que que hoje a gente vê, e nós vemos isso muito na pandemia, né, no período pior dela, que tinha que usar máscara, né? E vimos pessoas convivendo com avós, com pessoas mais vulneráveis, né? Ah, eu não vou usar máscara, não, que é bobagem. Quer dizer, tudo bem, se a pessoa pegasse, contaminasse. Mas ela esqueceu que ela podia estar transmitindo para aqueles familiares, né, a doença, como ocorreu em muitos casos. E não vão manter aglomeração de pessoas, mas passa pela rua e está todo mundo lá juntinho. E nós, que achávamos, né, que em janeiro de 2022 estaríamos com mais liberdade, encontramos a variante à nossa frente. Então, assim, será que a gente vai ter sempre que estar sofrendo para poder aprender a respeitar a nós mesmos e ao outro?
Ah, eu não vou vacinar. Bobagem. Porque se eu vacinar, aí vem aquelas brincadeiras, né? Sem fundamento. E contamino. E te chamam para sair, para tomar um café, que você é bobagem, você está achando que você vai pegar o vírus, você não vai. E a pessoa liga e fala com você, ah, eu peguei o vírus. Então, assim, todo mundo vivenciou isso. Todos nós estamos sofridos, estamos carentes de convivência, de abraços, de estar junto aos outros. Isso agora está começando a flexibilizar, graças a Deus, pela vacina. Mas os cuidados são cuidados respeitosos com a saúde da humanidade. Então, não é abrir e fecha, abre, fecha, abre, fecha, e começam as estatísticas terríveis de perdas por adoecimentos diversos, né? Então, criar uma força pacífica do bem. Eu acho que isso é fantástico. E isso é um desafio para nós espíritas fazermos. E se a gente, como é que a gente cria isso? Ah, cada um, por que se fala assim? Vão fazer uma oração às 9 horas da manhã pela paz do mundo? Isso é uma força pacífica do bem. E existem grupos que fazem isso, até na humanidade inteira. Ah, não, às 18 horas o nosso grupo vai promover uma leitura, que seja, uma oração, e que faz o convite. Mas aí, né, se for o último capítulo da novela, é problemático. Mas a gente supera, desliga a televisão e vai se unir. Então, essa que eu acho que são as propostas simples, fáceis, acessíveis, né, sem ônus nenhum, a não ser um tempo de meditação, de prece, de força, onde o outro faz parte, né, lá do nosso ser. E a gente deseja a ele tudo aquilo que a gente gostaria de receber, para estarmos bem, né, em nossa caminhada evolutiva. Temos muito ainda para fazer. Não adianta ficar com medo, será que eu vou para o planeta melhor? Será que eu vou para o pior? Não precisa esperar, não. A gente tem essa noção de analisar, de se autoanalisar e de corrigir em tempo. Ricardo, você podia me falar o tempo, por favor? Eu vou falando aqui sem prestar atenção. É até às 20h45, certo, Sérgio? Pode chegar até 9. Até 9. Aí vocês me dão um toque, por favor. Você pode ficar à vontade. Se até 9 não der, você pode estender um pouco mais. Mas Nossa, não. Aí vocês vão cansar, nunca mais vão me chamar. então tá, querida. Fique à vontade. Tá bom. Então, o que a gente tem que ver realmente, né, é que nós ainda estamos vivenciando tudo aquilo que aconteceu no passado. Agora, por quê? Porque somos nós, né? Nós estamos aí reencarnados. Ah, não, mas eram eles? Não, eles somos nós. Aqueles que muitas vezes agrediram o Cristo ali, né? E vocês querem forma mais agressiva e violenta do que a que Jesus sofreu ao ser crucificado? Inocente, querendo o bem de todo mundo? E sofreu todos aqueles agravos, né? Aquele peso daquela cruz, aquelas críticas, aquelas agressões que ele sofreu. E ele ainda pede perdão ao pai, porque ninguém sabia o que estava fazendo. E até hoje, a gente às vezes continua sem saber o que nós estamos fazendo. Quando as diretrizes estão aí bonitas, né? Para nos mostrar que nós vamos evoluir, sim, mas que antes de retornar à casa do pai, que a gente busque auxiliar, né? A cada um, independente de como seja, independente de onde more, onde fique. E aqueles, né, que sentem temor, às vezes, em se aproximar de alguns grupos, nós já gostamos, né, já vivemos no meio deles, lá dentro dos presídios, lá dentro das crianças de rua. Mas, às vezes, as pessoas têm medo. Então, ore no próprio lar por esses seres, porque eles precisam de muita prece, de muito amor. São crianças que foram julgadas na rua, sem pai, sem mãe, né? São pessoas que estão dentro dos presídios porque não suportaram as formas como foram agredidas durante anos e anos e anos. Então, quando a gente não preocupa com o que a pessoa fez, mas a gente compreende
a dor que levou aquele ato, né, considerado um crime, do mesmo jeito que a crueldade e a agressividade são crimes, sim, previstos até em lei, mas olhem o sofrer moral dessas criaturas que, às vezes, estão cumprindo pena por se defenderem. E olha que demora até ser provado isso. Então, cada um de nós se ampliar esse olhar, não para ficar o dia inteirinho vendo as notícias, né? De televisão que repete de manhã, de tarde, na hora do almoço, de madrugada, só notícias ruins. Eu fico parando para pensar com tanta coisa linda acontecendo, com tanta natureza brotando por aí em flor, mas só mostram aquela parte ruim. E do mesmo jeito que antigamente haviam pessoas que pegavam um jornal, a última página era só de crimes. A pessoa deixava o jornal e ia lá para a última página e ficava lá lendo. Hoje não precisa, né? E nós temos visto ainda também um outro problema sério, que é justamente o problema trazido pelo avanço tecnológico. E as agressões das redes sociais estão aí. Se agridem pessoas no preconceito, se agridem, né, a honra das pessoas. Quando se avançou na tecnologia para nos facilitar isso que nós estamos tendo agora, podemos estarmos juntos, né, trocando reflexões, falando sobre aspectos de aprendizado moral, no campo moral, e ao invés disso as pessoas usam desse avanço tecnológico para lesar outras. Então, os crimes tecnológicos estão aí, para ver como que ainda existe imperfeição no nosso estágio, né? Em termos de falarmos que estamos no início do nosso processo evolutivo. Porque aqueles que não estão, que já evoluíram, já não estão mais aqui na Terra, estão lá do lado de lá tomando conta da gente. Então, Bezerra de Menezes, né, resume nesse livrinho o que é o principal do nosso tema. A gente compreender que existe uma forma de reduzir, de minimizar esses atos de violência, de criminalidade, de horror mesmo, como que são executados, pela frieza daqueles que os executam. Com sadismo, com perversidade. E vão lembrar, né, das comunicações tóxicas, que insulta o outro, que faz o bullying com o outro, e que aquilo vai ficando como se fosse uma conduta da moda, né? Só que as marcas na alma dessas criaturas, né, das que recebem as agressões, vão ser muito graves. E quem fez vai ter que um dia tentar curar, se for possível, né? Com as bênçãos do Pai. Porque até curar a dor que eu provoquei, eu não sei a extensão da que eu vou viver, nos dois planos da vida, seja aqui ou seja do lado de lá. Até chegar a hora que o sofrimento vai ser tão grande, né? Que a gente vai rogar ao Pai a bênção de ser resgatado para reaprender de novo, lá no comecinho, a se curar para voltar à Terra e amar. Só isso que a gente vai ter que refletir bem, né? E cumprindo aí o nosso horário, né? Se o reloginho aqui está certo, são reflexões que a gente trouxe. E eu acho assim, eu sou muito grata quando a gente tem essa oportunidade, né, de, às vezes, estar estudando uma coisa e passa a estudar outra, e recebe esse carinhoso convite aí para refletir sobre esse tema, que de início ele fala assim, nossa, tema é pesado, mas não tem nada peso, só está nos ensinando que nós ainda precisamos ajudar a melhorar, né? Então, a gratidão é muito grande. E quando eu encerro agradecendo vocês e trago essa imagem, é para poder voltar para o meu métier, né, que eu gosto de trabalhar com a natureza. E eu fico parando para pensar no exemplo do voo da borboleta. É tão leve, é tão sutil, ela pousa nas pétalas das flores com tanto cuidado para não estragar nenhuma pétala. E olha como é simples fazer isso. É o que nós temos que fazer na nossa vida. Se a gente olhar
o amor de um animal pelos filhotes, que ele não quer que ninguém agrida, a gente faz uma metáfora com as crianças que hoje são julgadas nas latas dos lixos. Se a gente olha o voo, pássaro, né, alimentando ali os filhotinhos, a gente faz uma metáfora com a fome das crianças da rua. Se a gente olha borboleta, eu adoro, e acho que vocês também têm uma quedinha, né? Senão não teriam dado esse nome lá no jardim de vocês. Mas se a gente olha as borboletas e aquele voo leve, bonito, sutil, é a forma que elas amam as flores, o Criador da vida. E é o que eu desejo que a gente consiga, né? Ampliar a nossa consciência, despertar essa consciência adormecida do bem e sair voando aí, levando a mesma beleza que essas borboletas levam, que as flores levam, e distribuindo o perfume do bem onde a gente estiver. Se fizermos isso, a gente já vai estar reduzindo e minimizando os atos cruéis da agressividade, da crueldade no mundo todo. Que Jesus nos abençoe e um carinho muito grande, um abraço, um beijo no coração de cada um.